Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, como sempre, a gente começa, às vezes, com um tema, mas essa semana vamos fazer com diversos temas, né? Para que a gente consiga entender o que Deus quer da vida de cada um de nós. É muito fácil nós olharmos para a vida de outras pessoas que parece estar melhor a vida deles do que a nossa. Mas se nós pararmos para ver e ir a fundo, você vai descobrir que talvez você não repensaria ou pensaria bastante para não estar na vida do outro. Porque nem sempre as pessoas mostram quem eles são. Há pessoas que falam para os cotovelos, mas tem outros que são calados, silenciosos. E você vê ele ou ela andando pela rua e diz, poxa, eu queria tanto essa vida, né? Mas nem sempre o que parece é. Talvez essa pessoa está mais agoniado ou sofrendo mais que você. Mas ele não para. Não entristece, parece que está tudo bem. Há pessoas com essa natureza. E essas naturezas são de pessoas que confiam plenamente no Deus a qual eles servem. Ele diz, eu estou com um problema, mas o meu Deus é a solução. Se não for a solução hoje, vai ser amanhã. E se não for amanhã, depois de amanhã. Mas estou confiando e esperando nele. Isso é uma dádiva de Deus, quem se comporta dessa forma. Quem tem essa natureza é muito bonito. Então por isso nós temos que repensar muito antes de sair aí por aí lamentando. Cuidado com as suas lamentações, com as nossas lamentações, para que não se mostre fraqueza. Porque há pessoas que estão há muitos anos servindo a Deus e cada vez mais se mostra mais fraco. Se esquece de entender que Deus é a tua e a minha fortaleza. A fortaleza vem do Senhor, a força vem do Senhor. Então por isso que eu falo, muitas vezes você vê uma vida de alguém e fala, poxa, eu queria essa vida para mim. Olha que vida bacana, a dele é melhor que a minha, mas vai ver, não é que a vida dele é melhor. A forma dele suportar as dificuldades é que é diferente da minha e da sua. Ele enfrenta confiando. E se ele está confiando, ele não vai deixar de maneira nenhuma transparecer isso. Entender? Não transpareça, não deixe o outro saber. Quem tem que saber das suas e das minhas dificuldades é o Senhor. Esse sim tem por obrigação de saber de todas as nossas dificuldades. Enquanto você estiver se mantendo aliado a Deus, procurando entregar a Ele, tudo para Ele, você pode ter certeza de uma coisa. O Senhor vai entrar em combate na tua luta e na minha luta. Nós precisamos ter a certeza que Deus está conosco nessa nossa caminhada. Caminhada essa que não é muito fácil. Nem sempre é fácil. Mas tudo se torna fácil quando a nossa fé é muito bem administrada. Se você administrar a tua fé, eu administrar as nossas fé, administrarmos ela com cuidado, você pode ter certeza de uma coisa, que nada nessa vida vai te tirar da rota prescrita por Deus. Deus, ele escreveu a minha história e a tua história muito antes de nós nascermos. E ele afirma isso, é bíblico isso. Então por que está aí se lamentando? Não se lamente. Levante a tua cabeça e siga adiante, porque Deus está conosco. Vamos ver como é que Moisés se comportava com relação a isso? Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, para a nossa meditação de hoje. Hoje o trabalho eu acho que vai ser meio curto, são só 4 versículos, 5 versículos.
Está escrito assim em Mateus 4:4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando nós estamos lendo esse versículo, vem na nossa cabeça vários tipos de informações. Eu posso estar certo, mas também posso estar errado com relação a essa leitura. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeira coisa, que o que sai de Deus sempre é bom. A segunda coisa, que Deus nunca nos fala algo para nos fazer mal. Tudo que Deus fala para com o homem, para com a mulher, é no intuito de nos alertarmos e colocarmos e nós chegarmos a um denominador comum com aquilo que Ele quer. Deus não exige muito de nós, porque Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que a nossa carne é terrível. Adriano Rabelo, a paz do Senhor. Ele sabe que a tua carne, a minha carne, ela é corruptível, ela vacila toda hora, todo dia. Então temos que ter um certo cuidado em todas as nossas maneiras de agir. Nós temos que depositar no Senhor toda a instrução que vem do Senhor, colocar dentro do nosso coração essa intenção. Olha, eu quero tudo que vem de Deus. Está pronto para isso? Porque Ele diz que nem só de pão viverá o homem. É muito fácil a pessoa dizer: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Adriano Rabelo. É muito fácil eu dizer: não, mas eu trabalho é para comer mesmo. Mas como que eu vou me encontrar com Deus para o dia do julgamento simplesmente através do pão? Nós temos sim que ter o pão todos os dias em cima da nossa mesa, disponível para os nossos filhos. Mas o Senhor também, Ele nos alerta que nem só de pão viverá o homem. Ele já deixa esse alerta escrito. Porque nem só de pão, nem só de comida você vai viver. Um dia essa vida passa, e sem nós termos dado ouvido a palavra que saiu da boca de Deus, como diz esse versículo, é impossível nós entrarmos na Nova Jerusalém. Vocês estão entendendo a força dessa palavra? Jesus, porém, afirmou: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que sai da boca de Deus é vida, e vida essa com abundância, para a minha vida e para a tua vida. Temos que dar crédito àquilo que sai da boca de Deus, que já saiu, que está escrito, e o que Ele ainda é capaz de fazer nas nossas vidas. Todos os dias Ele fala contigo, Ele fala comigo de uma maneira ou de outra. O crente, ele tem que ficar igual uma águia lá em cima, prestando atenção. Porque a qualquer momento aparece a oportunidade, aparece a voz do Senhor, e aí você escuta aquilo e coloca no seu coração e diz: daqui eu não vou retirar os meus passos. O Senhor continua comigo, me abençoando, porque eu não vivo só de pão, mas eu vivo também do que procede, do que vem do Altíssimo. Servir a Deus, há alguns requisitos que nós temos que ter por base. A primeira delas é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda, amar o teu próximo como a ti mesmo.
E a terceira, ouve o que o Senhor tem nos falado, tem nos avisado. A igreja de maneira nenhuma vai ser pega como as virgens loucas. Porque todos os dias Deus está falando a mesma coisa com a igreja dele. A igreja não se posiciona porque estamos assim mal acostumados ou não ainda experimentando a ira de Deus. Que o dia que o crente experimentar a ira de Deus, ele não brinca com Deus mais. Parece duro o que eu estou falando, mas o Senhor, a Bíblia diz que Ele açoita quem Ele ama. Então temos que ter um cuidado em ouvir aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas. E não ficar aí só de comida e pão, dizendo, não, aqui está tudo bem. Não, só vai ficar tudo bem quando você ligar essas duas coisas. Alimentar esse nosso corpo, que aos poucos ele vai cansando. Aos poucos ele vai perdendo força. Mas quando você dá ouvido à vontade de Deus, à voz de Deus, o que sai da boca de Deus, com certeza pode até ser que o teu corpo venha a se debilitar conforme os anos vão chegando na nossa vida. Mas tem algo dentro de você que se renova todo dia. E o que é que se renova todo dia? A voz de Deus que clama dentro de mim e dentro de você, procurando espaço, procurando administrar, procurando orientar, procurando abençoar e abençoar sem medida. Mas muitas vezes nós não damos ouvido. Eu já reparei que quando faz uma festa na igreja, já reparou? Que tem bastante comida, lota. Inclusive é um tipo de pastor que gosta de... acaba o culto, tem aquele jantar. É todo domingo, é todo sábado. As pessoas muitas vezes não estão ali presas pela palavra de Deus. Presa não, porque quem está em Cristo verdadeiramente está livre. Mas eles estão presos àquele culto simplesmente por causa daquela comida. Corta a comida para vocês verem se muitos não vêm mais. Começa a observar isso. Como povo, a maioria de nós estamos mal intencionados. Não vou generalizar que seria eu ingrato com as pessoas que levam a sua aliança com Deus a sério. Mas há muitos que não levam a aliança e nem ouvem a voz de Deus, mas está dentro da igreja porque algum benefício ele está tendo. Outros estão aí escarnecendo as ovelhas a qual o Senhor deu para eles gerenciar. Mas pastor, e por que Deus não trata? Ele não trata porque a própria Bíblia diz que no céu vai haver muitas surpresas. Muitas coisas que a gente fica até irado aqui, Deus vai revelar lá, meu filho, está perdendo a paciência à toa. Porque eu sou, aleluia, um Deus de justiça. E nada vai passar em branco diante desse Deus. Esse mesmo Deus que nós servimos, Ele é capaz de humilhar a cada um de nós. E nós estamos muito próximos de viver isso. Ele é capaz de permitir isso para que o nosso amor, que a nossa visão volte para Ele. A única coisa que Deus quer de cada um de nós é a nossa adoração e a nossa fidelidade de estarmos em comunhão com Ele. Mas não está fácil nos dias atuais. O homem cada vez mais está pensando no pão, como Mateus 4:4, capítulo 4, versículo 4, que diz: Jesus, porém, afirmou, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos vivendo dias onde estamos fazendo uma barganha com Deus. Se lá na igreja tiver uma janta, eu vou. Se não tiver, eu não vou, não. Já repararam? Nas festas, se tiver um pregador bom, aí eu vou, senão eu não vou, não. E tem que cantar o sabor de mel. É sabor de mel, é sabor de mel. Se for aquele, bota a tua vida no altar e não vai, não. Não, esse hino é muito bruto.
Nós estamos nos posicionando diante de Deus. Maria do Rosário da Silva Rocha, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor, a paz do Senhor. Então, veja bem, não somos nós que controlamos a Deus, é o contrário, é Deus que nos controla. Nós temos que nos dirigir até a casa dele com um único propósito, adorar a ele, e sem limite. Mas muitos estão indo à casa de Deus porque lá tem um profeta e esse profeta tem que falar com ele. Lá tem alguém, eu vou lá que eu vou pedir oração para B e para A, porque a fulana, nossa, aquela mulher profetiza, aquele homem é assim. Vocês nunca entenderam, ou nós nunca entendemos, que quando Deus quer falar com você e comigo, não precisa eu ir atrás do profeta, porque o Senhor vai ao teu encontro. É o contrário. É Ele que determina a hora de falar contigo e comigo. É Ele que determina, por isso que ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E que é essa palavra, pastor Zé Carlos? São todas as orientações que Ele dá para que nós venhamos a progredir nessa nossa caminhada, que já não é muito fácil para quem serve a Deus com fidelidade. Nós estamos muito perto de um coro de Deus, umas lapadas de Deus. Vai ficar, muitos vão abrir no colonhão, porque só vai ficar, Deus vai passar a peneira dele no povo dele. Está muito perto disso acontecer. E quando Deus passar a peneira, não adianta de pendurar nela não. Se você e eu passarmos por aquele vão, é porque nós fomos repudiados. Só vai ficar os cheios. Aqueles que dizem, eu vou até o final honrar a esse Deus que eu sirvo com fidelidade. Esse vai estar cheio, não vai passar pela peneira. Deus está muito perto de fazer uma seleção. Ele diz na palavra dele, eis que vou balançar a figueira. E quando ele balançar, sai da frente, porque muitos que se dizem servo de Deus vão se revelar quem são realmente. Parabéns para você, Gorete, feliz aniversário, né? A Gorete Medeiros é minha cunhada, casada com meu irmão Maurílio. Né? Então assim, que Deus abençoe você, o Maurílio, a tua mãe, teu pai, seus filhos. E vamos para a palavra que hoje vai ser bem rapidinho aqui. É isso que eu quero que a igreja hoje entenda. Pastor Zé Carlos, por que você faz esse trabalho todo dia? É porque eu sinto saudade do tempo que eu era pastor. Aqui eu estou sendo útil para a vida de alguém. Então nós temos que nos cuidar em ouvir aquilo que é real de Deus. Deus quer falar com a igreja, Deus quer livrar a igreja, mas a igreja está caminhando mais uma vez, como em outras vezes lá atrás. O povo de Deus sempre pendeu para um lado. Deus está no meio, e é no meio que você e eu temos que seguir, olhando para Ele, não para as adversidades, os presentes, as oportunidades, os caminhos largos que estão aí disponíveis para aquele ou para aquela que não está com a base em Cristo Jesus. Temos que ter cuidado, porque o Senhor, Ele açoita, pastor, açoita e eu provo na Bíblia. Vamos ler? Deuteronômio 8, versículo 3. Nem vou ler lá em Apocalipse, que ele açoita quem ele ama. Mas vou ler um outro assunto aqui, onde nós vamos entender com total clareza que Deus, Ele açoita sim. Ele açoita para que o povo chegue nele. Por quantas vezes Deus não permitiu o povo ir preso em cativeiros, como escravo, Babilônia, Nabucodonosor. Precisa de mais exemplo? Porque o povo de Deus tem uma tendência. Moisés vai lá no monte, está lá escrevendo as leis a qual Deus estava mandando. Enquanto ele estava lá falando com Deus, o que aconteceu com o povo? Derreteram todas as joias e criaram para eles um Deus. Só nesse momento
em que Moisés estava no monte falando com Deus. O povo já se desviou aqui. A rebeldia tem crescido, a desobediência tem crescido, os oportunistas que dizem ser pastor, uma boa parte, não é todos, os oportunistas que estão usando a casa do Senhor para fins próprios, para os seus propósitos, que estão por aí arrancando a lã das ovelhas até sair sangue, que estão se beneficiando do que entra financeiramente. Não tem a igreja mais com um único propósito de adoração e ganhação de alma para Jesus. Quando foi que Deus transformou a casa dele em um comércio ou em propriedade de homem? A casa do Senhor é dele. Nós, como pastores, só administramos aquilo que é dele até o momento que ele quiser. Mas muitos já estão sentados dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pois tira sim. Pois tira, Deus tira de qualquer jeito. Mas muitos Deus está dando corda. Porque nos dias finais, próximo à vinda dele, o Senhor vai balançar a figueira. E a hora que ele balançar a figueira, com certeza, muitos que dizem aí eu sou, não é não, viu? Que o eu sou que eu conheço é só um, o Todo-Poderoso, Deus vivo e que alimenta a igreja dele, com a voz dele. Como ele diz ali, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus requer de você e de mim um tempo para que nós possamos ouvir a Ele. Mas estamos tão acelerados que às vezes nós não damos ouvido mais ao que Deus está falando. Muitos estão voltados nas oportunidades, até mesmo dentro da igreja, dizendo: esse ano eu vou ser separado. Aí, pastor, quando eu for pastor eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Você pode até falar que vai fazer, mas quem vai decidir isso na tua vida e na minha vida é Deus. O homem pode até sonhar, projetar, fazer tudo o que ele quiser, mas quem assina esse contrato é Deus. E se ele não aprovar o que está ali, com certeza ele vai te desaprovar e me desaprovar. Procure ser um obreiro, um missionário, uma missionária, uma pessoa de caráter santo, de expectativa para a vida dos demais que estão chegando sedentos, que não entendem direito. Você e eu somos cheios de um óleo maravilhoso, a qual Deus derrama sobre nós, nos enche da graça dele, para que nós venhamos alimentar outras almas que dependem da nossa orientação. Porque a transformação é por conta de Deus. Eu não posso transformar você e nem você transformar eu. Primeiro precisamos dar lugar. Segundo, quem faz a transformação ainda é Deus, né, Josino Pedroso? É Deus. Ao homem não foi dado esse poder de transformar ninguém. Mas nós estamos vendo nos dias atuais pessoas até falando disso. Se eu não fizer assim e tal, não é eu. Nós estamos vendo o homem trazendo para si uma coisa que nunca Deus deu essa autoridade a homem nenhum. É por isso que nós estamos aproximando dos dias difíceis cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. No mundo já há muitos cristãos que estão passando aí um perrengue terrível. Luta, perseguição, até mesmo morte. Enquanto aqui no Brasil, que é um país laico, o país é laico, mas você e eu que servimos a Deus não, viu? A nossa liberdade ainda está em Cristo. A nossa liberdade não está em governo. A nossa liberdade não está em dinheiro. A nossa liberdade não está na nossa posição social. A nossa liberdade está do alto, da onde vem o meu e o teu socorro. Entenderam da onde vem? Vocês estão entendendo por que a igreja está muito perto de apanhar? E muitos vão desistir.
muitos vão negar a Cristo. A igreja vai voltar a ser igreja de cativeiro. Viver correndo para um lado e para o outro e sendo perseguido. Ah, mas não vai não, pastor. 80% do Brasil é evangélico. Evangélico até o diabo é. 90% é crente. Crente o diabo também é. Eu quero saber se tu é lavado, remido, se nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus. Eu quero saber se um dia me colocarem no paredão e alguém dizer para mim, ou você nega Jesus ou eu vou dar um tiro na cabeça tua. É aí que eu quero saber e nós não estamos longe disso. Tudo está caminhando para este final. E por Deus nos amar, Ele vai permitir que nos açoite. É porque Ele nos ama e Ele quer que você e eu venhamos a ter fidelidade a Ele. É o que muitos não estão fazendo mais. Muitos de nós. Vamos ver se Deus açoita ou não. Se Deus aperta ou não. Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 3, está escrito assim. Ele te humilhou, fez que sentisse fome e te alimentou. Você vê que no início desse versículo, né, nós já entendemos que a humilhação aqui veio do próprio Deus. Para que o povo enxergue quem é Ele. O Senhor Ele não está pedindo para você e eu ter medo dele não. Mas Ele está pedindo que você e eu venhamos a reconhecer o potencial que Ele tem na minha e nas suas vidas. É por isso que muitos de nós apanhamos, que Deus permite. Nem tudo é o diabo, às vezes é o próprio Deus que te leva lá para te amassar, para me amassar. E lá Ele desce o sarrafo e nós posicionamos. Daqui meia hora, eu acho que nós esquecemos, é igual aqueles guri arteiro, né? A mãe me dava uma pisa, meia hora, daqui a pouco eu já esquecia que eu tinha levado ela lá, estava lá fazendo a mesma arte de novo. E assim Deus trata nós. Na hora de amar, Ele nos ama. Mas na hora de açoitar, também Ele açoita. Tudo por questão da nossa desobediência. Ele te humilhou, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E fez que sentisse fome e te alimentou. Com maná que nem tu, nem teus pais conheceis. Para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda poderosa palavra que procede da boca do Senhor. Precisa explicar isso? Se nós não levarmos a sério as coisas de Deus enquanto há tempo, há um versículo que diz, adore a Ele enquanto há tempo. Que vai chegar um tempo que não vai ser fácil. Mas pastor, com tanta profecia para o senhor me dar, por que esse canal dá pouquinha gente? Porque aqui eu falo de uma coisa que a maioria de nós pastores não estamos querendo mais falar disso não. Estamos sempre querendo, nós estamos gerando uma geração de crentes, já está, de oportunista. Eu vou lá porque hoje eu vou receber uma profecia assim assada, ainda até diz o jeito que é. Pois venha para cá, porque do jeito que Deus mandar eu vou te entregar. Se for chicote, é chicote. Ah, mas eu não vou gostar mais do Senhor. Problema teu. O que Deus manda, você tem que entregar. E não colocar uma manteiguinha, uma suquinha. Às vezes vem amargo. Se Deus te mandou entregar algo amargo para alguém, entregue exatamente como Deus vos entregou. Não queira definir o que Deus já definiu. Então por isso Ele diz, Ele te humilhou e fez que sentisse fome e te alimentou com maná que nem tu e nem teus pais conheceu. Para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a poderosa palavra que sai da boca de quem? Do Senhor. Se nós não estivermos ouvindo o que Deus tem de melhor para a nossa vida, meu irmão, minha irmã, nós estamos ouvindo quem?
Que quem ouve a Deus, a Bíblia diz que quem é de Deus conhece Deus. Mas tem muitas pessoas que já não conhecem mais a voz de Deus. Ah, pastor, mas isso acontece? Acontece. Como? Vamos lá em Eli. Quantas vezes Samuel foi lá? Nem Samuel, a primeira e segunda vez, entendeu direito, porque mandou ele ir voltar para a cama dormir. Foi ou não foi assim? Volta, Samuel, vá dormir. E Samuel chegou nele a terceira vez, aí que a ficha dele caiu. Ele, quando estava nessa posição de já nem entender direito a presença de Deus dentro da casa dele, é porque ele já estava distante espiritualmente de Deus. E esse gelo está acontecendo nos dias atuais. Às vezes você vê uma pessoa falando em língua, mas não é do Senhor. Às vezes você vê alguém pulando, mas não é do Senhor, porque ele já sai de casa achando que a casa do pai é um forrozão, é um lugar para brincadeira, é um lugar para meninice, mas não é. A casa do Senhor é um lugar sério, é um lugar onde você vai depositar toda a tua atenção a Deus. E se ele derramar, vos encher, me encher, te encher, aí amém, mas tem muitos brincando dentro da igreja. Eu não sei que lugar que eu fui, eu nem posso falar, dá vontade de falar, sabe? Cheguei lá, era todo mundo profetizando, um na cabeça do outro, aquela algazarra, e eu fiquei olhando. Profetizava um para o outro, mas para mim ninguém veio profetizar, porque o diabo sabe quando está sendo observado. E eu fiquei lá no fundo olhando. Falei, aqui eu não venho mais. Rapaz, como que o pastor deixa chegar nesse ponto? Parecendo galinha destroncada. Um pulava para lá, outro para cá. Saiu para fora, continuou falando da vida dos outros. Saiu para fora, estava criticando a palavra que o pastor deu. Saiu para fora, continuou batendo na esposa. Saiu para fora, continuou mentindo. Saiu para fora. Quem está cheio da presença de Deus não pratica tal atos. Quem está cheio da presença de Deus não é fofoqueiro. Quem está cheio da presença de Deus se reserva. Quem está cheio da presença de Deus se guarda. Quem está cheio da presença de Deus vigia. Quem está cheio da presença de Deus renuncia. E não é isso que nós estamos vendo. Entra como cavalo e sai como burro. Qual a nossa intenção quando nós chegamos na casa do Pai? É receber? Não. É nos doar a Ele. E se Ele assim quiser, Ele vai te presentear. Tudo depende da maneira que eu e você chegamos a Deus. Mas muitas vezes nós não compreendemos isso. Achamos que Deus é obrigado a fazer. E isso não está escrito em lugar nenhum que Ele é obrigado a nada. Porque a Bíblia diz que Ele é superior, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem bate continência para Ele somos nós e não Ele para nós. Você já viu por acaso um tenente-coronel batendo continência para um soldado? É o contrário. É o soldado que chega e ele... Pronto. Porque Ele, nós devemos bater continência, adorar a Ele, porque Ele é merecedor disso. Se você e eu estamos aqui até hoje, é responsabilidade dEle. Ele é que delimita o seu tempo de vida. Ele é quem controla os teus passos. É Ele quem faz toda a mudança necessária na nossa vida. Precisamos dar lugar a Deus enquanto há tempo. Porque o tempo de Deus, Ele pode ser longânimo, como a Bíblia diz. Mas também Ele é o Deus da surpresa. Também Ele é o Deus da justiça. Também Ele é o Deus que coloca as coisas em pano branco. Ele chega e controla aquilo que as pessoas pensam que é Deus. É muito fácil nós falarmos mal um do outro. Mas a Bíblia diz que isso faz mal. Faz mal a nós mesmos.
É muito fácil. Mas o Senhor alerta cada um de nós na palavra. A palavra diz que o que entra não nos faz mal. Mas temos que ter cuidado com a nossa boca, com o que sai. Pastor, está escrito, viu, rebelde? Cuidado com o que tu fala. Porque um dia eu e você vamos ter que prestar conta até mesmo do que nós falamos. O que diz em Mateus 15, versículo 11? É o que eu estou acabando de falar aqui. Não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura. Mateus 15, versículo 11. Mas o que sai da boca, isto sim, corrompe a pessoa. A palavra é dura? Não, não é dura, porque o crente que está aliado às coisas de Deus, ele não liga com palavra nenhuma que está escrito na Bíblia. Ele, ao contrário, ele ama a palavra, ele guarda a palavra e procede segundo o poder da palavra. É esse. Tem muitos de nós equivocados dentro da igreja, perdendo o nosso tempo, porque não conseguimos ficar com a nossa boca ou com a nossa língua dentro da boca. A palavra é muito justa e clara, ela diz o que entra pela boca. Não é o que torna uma pessoa impura. Mas o que sai da boca, isso sim corrompe as pessoas. E o que tem de pessoas se corrompendo, ou se deixando ser corrompido nos dias de hoje. Temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Em todos os requisitos, não é só fofoca não. Eu já vi pessoas pregando e mentindo em cima do púlpito. Porque quando nós pregamos uma coisa e não vivemos aquilo, somos mentirosos. Temos que nos aproximar à real vontade de Deus, enquanto Ele está nos dando tempo. Pedindo a Deus, Senhor, passe em revista a minha vida. Vê se tem algo em mim que vos deixa chateado, que te desagrada. Tem feito isso? Eu, de vez em quando, eu converso com Deus assim, Senhor, o que é que eu faço aqui? E Ele me fala. Demora um dia, 2, 3, espero a hora que Ele quiser, Ele me fala. Deus nunca fala comigo brincando, não. Eis que eu tenho uma chave de carro para tudo, de jeito nenhum. Sempre foi lapado. Porque Ele sabe o quanto a minha carne, a tua carne, o desejo da nossa carne é terrível. É por isso que a carne não vai conhecer a glória. Do pó nós fomos formados e ao pó voltaremos, porque isso é promessa de Deus. A carne é daqui da terra, ela não vai. Por isso Deus vai adaptar a cada um, vai presentear cada um com um corpo glorioso que Ele construiu. Porque o lugar a qual você vai, ou pretende, que tem crente que pretende, não tem nem certeza mais. Outro dia eu perguntei numa igreja aqui, quem tem certeza que vai para o céu, levante a mão. Rapaz, quase que nem eu levantava. Ninguém, ficou tudo calado olhando para mim. Falei, gente, o que vocês estão fazendo dentro da igreja? Porque aquele que está alinhado à vontade e o querer de Deus, você pode ter certeza que ele levanta até os pés. Eu estou fazendo de tudo para chegar no céu. Que esse é o verdadeiro propósito do homem e da mulher de Deus. Alcançar o reino. Não é ministério, não é pastor, não é ninguém. Ninguém pode te levar para o céu. Ninguém pode, de maneira nenhuma. Salvação é independente. Só existe um caminho. E Jesus deixou muito bem claro isso para a meditação da noite de hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas para ir para o Pai, precisamos renunciar a muita coisa. Talvez você não foi recolhido e nem eu ainda. Às vezes eu fico olhando, meu Deus, eu estou respirando o oxigênio dos outros. Eu já era para ter partido. Por que Deus ainda não me levou? Vocês sabem por quê? Porque ainda falta coisas na minha vida que precisa ser mudada.
Porque Deus ainda não me recolheu. Tem dia que eu converso com a minha esposa isso. Rapaz, eu sou tão doente, velho. Por que Ele não recolhe? Aí outro dia eu entendi. Meu filho, você está num processo de transformação. Todos nós, sem exceção. Não vem o pastor aí, lá não sei da onde, dizer para mim que eu já estou pronto. Negativo. Tu e eu pecamos todos os dias. Vilmar Miranda. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, Vilmar, eu acho que é lá da Barra do Bugre, né? Um abraço. Todo dia ele me manda mensagem. Eu vou lá, leio. Às vezes eu nem respondo. Mas todo dia, praticamente, o Vilmar me manda mensagem. Então nós temos que compreender, não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim corrompe as pessoas. Temos que entender e dar espaço para que Deus passe com a pena tenaz dele na minha língua e na tua língua e venhamos nos aquietar mais e usar essa boca para um outro projeto, que esse projeto venha a ser um projeto de Deus. Venha usar essa boca para alcançar almas. Usar essa boca para engrandecer o nome do Senhor. Usar essa boca para abençoar. E não usar ela nas reuniões que faz. Tem umas irmãs, eu morei num lugar aí que eu não vou falar o nome, que se reunia de 3, 4, tudo numa casa. Vai ver a vida delas. Tudo fazendo fofoca. Irmã, tu viu a saia da mulher do pastor? Irmã, tu viu o marido de fulano, largou ele? Meu irmão, nós não temos mais tempo para estar nos reunindo, para estar enchendo a cabeça do outro de graveto, não. Se reúne numa casa, se não é para comer, porque crente gosta de comer, se reúna para dar glória ao Senhor, se reúna como antigamente. Eu vi ali na Triângulo, muitas vezes eu vi a irmã chegar de cavalo na casa da outra para fazer visita, e lá quando você passava lá, um dos tais, cantando, adorando a Deus. Alvo mais que a neve. Você fala, ué, é Santa Ceia hoje? Que a gente tem aquele negócio que esse hino é da Santa Ceia, né? Mas não é, esse hino é para ser adorado. Adore ao Senhor com sons de harpa. A Bíblia diz isso, com a tua voz. Adore o Senhor com a tua maneira de viver. Nós temos que adorar a Deus. Nos reunirmos para falar da grandeza de Deus. Hoje quase nós não vemos isso mais. Toda reunião que a gente faz sempre termina em fofoca. Já repararam isso? Sempre termina em fofoca. Um falando do outro. Aqui em casa não vem ninguém mesmo, né? Os que vêm são muito amigo meu. Porque se chegar aqui em casa e eu receber a pessoa lá no portão, ele não vai entrar. Fica ali enrolando, mas não vai entrar. Porque aquela pessoa não é digna de entrar na minha casa? Não, não é isso. É que eu sei o final da conversa. Nós vamos terminar falando da vida dos outros. Nós temos que ter uma visão assim, vem cá, essa conversa vai me trazer algum benefício? Não, então eu não quero ela. Essa conversa vai me trazer alguma paz? Essa conversa vai me render, aleluia, mais espaço diante de Deus? Não, essa conversa vai me gerar mais dificuldade, porque o dia que Deus tratar com o fofoqueiro, vai tratar com você também, vai tratar comigo também. E há pessoas nos dias de hoje que parece que o cão não sai do couro. É o diabo, pastor. Tudo é o diabo. Sabe que o diabo não é o diabo tem medo de alguns crentes. O diabo está pagando muitas vezes por coisa que ele nem deve. Porque tudo nós joga a culpa, é o diabo. Peraí, mas Deus ordenou para você e para mim fecharmos as portas. É uma ordem de Deus. Ele diz, vigia, tu que dorme, acorde. E não dê lugar a esse tipo de assunto na tua vida. Que a sua boca seja uma boca de abençoar. Que as nossas bocas sejam para trazer providência para a vida de outros. Que as pessoas possam ver na nossa vida a glória de Deus saindo de todas as maneiras. E sai, pastor. Você não sabe não, mas sai.
Há pessoas que eu conheço na rua, o jeito dele andar, eu falo para Carla, é crente. O olhar dele, o olhar dela. Mas aquele irmãozinho que anda na rua, olhando as saias, aí fica difícil. Aquela irmãzinha que chega na outra e vai contar tudo que acontece até no casamento. Tá certo isso, irmão? Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com o que sai das nossas bocas. Vai contar tudo para outra. Meu marido já não funciona mais. Bonito isso, hein? Tem pastoras com esses assuntos. Não tem vergonha. Na cara preta. Uma mulher dessa está pronta para ser pastor. Um pastor desse está pronto para ser pastor. A intimidade dela e dele, ela revelando para outras pessoas. Que graça tem nisso? Não, a mulher minha já não funciona mais, o marido meu já não funciona mais. Direto eu escuto isso. Que chega a mim, né? Não que a pessoa venha direto falar para mim que vai levar. Que ponto o crente está chegando? Eu acho que a tua intimidade lá com a tua esposa, com o teu esposo, é coisa de vocês dois. É coisa que vocês têm que guardar. É coisa que Deus preservou. Essa intimidade é de responsabilidade de cada um de nós que somos casados. Coisa horrível. Uma mulher de pastor virar e dizer, não, o marido meu já não funciona mais não, para largar, para misericórdia. Aonde essa pastora está com a cabeça? Isso é qualquer um, não é só pastor. Eu acho que intimidade de casamento, por isso que esse versículo diz ali, não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim, vai corromper, vai desabilitar essa pessoa. Não vai fazer só um dano para quem ela está falando, ou ele está falando, mas vai fazer um mal também pro provedor dessa conversa doida. E por que está vivendo ainda junto? Ah, eu estou vivendo, porque a Bíblia proíbe. Como é que é a conversa? A Bíblia proíbe quem? Eu sei que a Bíblia proíbe o fofoqueiro, viu? O mentiroso, o homicida. A Bíblia não proíbe nada. A Bíblia não proíbe nada. Veja bem que em alguns versículos ela diz assim, ai! Ela não está dizendo, não faça. Ai! Ai daquele! Já repararam que a Bíblia não proíbe? Ela te dá esse livre-arbítrio para que você entre por livre, espontânea vontade as coisas que Deus tem determinado para a nossa vida. Não é por força, a Bíblia diz. Mas há pessoas que estão dentro da igreja há 200 anos. Até mesmo as intimidades de casal. Vai contar para outro, o marido meu, ixi, a esposa minha, vixe. Não sabe se a pessoa é enferma, não sabe se a pessoa tem Ah, meu Deus. Que casamento é esse? Isso não é casamento. Isso é um casamento de quem não tem postura, conjugalmente falando. Ainda mais quando está diante de um púlpito. O marido está ali diante de um púlpito. Isso não é conversa. E tem crente que ama. Tem aquela irmã que lança o próprio marido para outra. Já viram isso? A irmã chega, parece que ela quer se exibir e começa. Tá vendo que o que sai da boca faz mal? E eu tenho prova disso, do que eu estou falando. Não posso falar os nomes, né? Mas eu sei o que eu estou falando aqui hoje. Chega a irmã e ela começa a falar, esse meu marido é uma bênção. Ô irmã, guarda isso para você. Eu não dormi essa noite, esse meu marido, nossa. E a irmã fica ali, ó. Vai ver em casa, tá faltando. Daqui a pouco o diabo entra. O diabo não. Foi você e eu que demos de presente, que chamamos a atenção do outro.
E o outro fica, rapaz, é uma mulher dessa que eu quero. É um homem desse que eu quero. Vocês estão notando que a palavra está certa? É o que sai da boca, não revele seus segredos. De casei com um homem bom, acabou a conversa. Mas tem irmã que, em vez de estar fazendo um crochê ou estar de joelho lá para ver se muda essa natureza, tem irmão também assim. Não. Está na casa dos outros falando bem do marido o tempo todo. Esse meu marido é assim, é assado. E a irmã fica olhando. Vai ver, está casada com um arara, né? Um porco-espinho. Nossa, esse homem é um doce. Daqui a pouco ela começa a chegar com o cabelinho todo lambido, na chapa, bonitinha. Aí depois tu não vai dizer, o diabo acabou com o meu casamento. O diabo foi você que abriu essa porta. Então cuide, feche essa boca. Se o seu casamento vai bem, glorifique a Deus. Se vai mal, também glorifique a Deus, porque Ele é o Deus que pode posicionar as coisas no lugar na tua vida conjugal. Mas para com esse converseiro. Ninguém tem que saber não, de nada não. Se tu és casado ou casado com uma bênção que Deus assim preparou, tome vergonha nessa cara. Não revela, porque é tudo que o inimigo quer. E o inimigo usa quem ele quiser. Basta a pessoa começar a pensar, o diabo já toma conta. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus na hora e fora de hora, o tempo todo. Vigiando o tempo todo. Então o que sai da nossa boca, Mateus 15, versículo 11, está escrito que o que entra não faz mal, mas o que sai tem destruído muitas vidas por aí. Que você e eu não venhamos a ser mais uma, mas que venhamos a resguardar aquilo que Deus nos deu e que só Ele pode tirar. Não abra essa porta. Marcos 7, versículo 20 diz assim, e disse mais, o que sai do ser humano é o que torna impuro. Olha lá, Marcos capítulo 7, versículo 20. Pega a tua Bíblia aí. É o que sai de nós, que pode vir de volta para nós um monstro bem maior do que saiu. É a mesma coisa que plantar. Você vai plantar uma sementinha assim, daqui a pouco tá um pezão enorme. Tem semente que é pequena, mas depois que cresce, é assim. Cuidado com o que você lança para fora. Porque sempre tem um mal intencionado aí, esperando essa oportunidade. Quantos casamentos a gente não vê hoje destruídos? Pastores destruídos. Porque em algum lugar nós demos lugar, demos espaço. Ele não precisa de uma porta, ele só precisa de uma brecha. Viu? Vamos para o último versículo de hoje, que é em João, capítulo 15 e versículo 26, que diz, quando porém, lembrando bem, que se você não entendeu ainda, se nós não entendemos ainda, agora Deus vai confirmar que Ele açoita, Ele orienta e Ele também advoga. Suas causas, muitas vezes eu não sei, ninguém sabe, mas Deus sabe. E se está lá no grande júri dele lá, a Bíblia diz que Ele é advogado. A tua causa, tudo, a tua saúde, tudo, Ele é tudo. Tudo está nas mãos de Deus. E não se preocupe. Muitas vezes o seu silêncio vai falar mais, vai te render mais, vai nos render mais do que saímos aí falando borracha. Então nós temos que nos cuidar. Porque o Senhor, Ele quer advogar sobre as minhas causas e as tuas causas. Ele quer nos defender, mas para isso nós temos que estar posicionados. É fácil de entender isso. Vamos ler João 15, versículo 26, que diz assim, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós, da parte do Pai, o Espírito da verdade, porém do Pai. Ele testemunhará ao meu respeito. Quem que é esse advogado? Conhece? O Espírito Santo de Deus. Repara bem como está escrito esta palavra. Quem tem a presença de Deus, o Espírito Santo dentro dele, ou dela,
esses não se enrolam fácil. Porque eles já andam com uma certeza extremamente grande, com uma alegria extremamente grande. Dessa boca não vai sair nada que venha desagradar nem pessoas e nem a Deus. Você pensa mais, porque enquanto você está pensando, talvez as pessoas dizem, mas ele ficou calado, ela ficou calada. Não, você está dentro de você procurando a resposta, e ele habita dentro de cada um de nós, e você está aqui, cabecinha baixa, pensando, Espírito Santo de Deus, tu que está na minha causa, o que eu falo? Ele diz, fale nada, vire as costas e vá embora, que com esse eu vou fazer justiça. A paz do Senhor, pastor José Carlos, família, Deus abençoe sempre, amém. Que Deus abençoe a irmã Rosa, né? Lá da Barra do Bruno. A irmã Francisca Souza também, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, quando porém ver o advogado que eu enviarei, né? Para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu e seu respeito. Viu como compensa ficar calado? Porque tudo que nós fazemos, Deus está notando. E o dia do grande julgamento, Deus vai expor isso. Sabe por que eu vou te lançar fora? Por causa disso, disso, disso. Sabe por que eu vou te colocar para sentar na mesa da Nova Jerusalém comigo eternamente? Por quê? Porque tu foste fiel, mesmo na fraqueza. Como diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, tem uma igreja lá, Filadélfia, não, é Filadélfia? Não, é Filadélfia, que diz, mesmo na fraqueza, tu nunca me negaste. O que é não negar a Cristo, irmãos? É não nos misturarmos e ser igual a muitos que estão aí, no bolo da fofoca, da confusão, da perseguição. Essas pessoas estão negando aquilo que Deus implantou na vida de cada um deles. Essas pessoas nem estão em paz e nem deixam as outras pessoas em paz. Essas são pessoas que estão bem distantes daquilo que Deus reservou para a minha e para a tua vida. Cuide mais. E nem Mateus 15 e versículo 11 que diz, não é o que entra pela boca, o que torna uma pessoa impura, mas é o que sai da boca. Isso sim corrompe a pessoa. Então hoje a palavra de hoje é essa. Eu espero que o Espírito Santo de Deus termine, complete aquilo que eu não sou profundo em nada. Profundo é Deus. Mas vigia, cuide, porque os dias são maus. Tudo que ele quer é só uma brecha. Tá lá falando, fica de boa. É mesmo, irmão? Tô indo embora, porque não, eu vou fazer um crochê lá em casa. Vai ver, nem sabe fazer crochê, mas fuja daquilo que pode um dia resbalar os pingos da sujeira dele em você. Livro de Naum, eu sempre leio aqui, que Deus não tem ninguém por inocente, ainda mais nós, que apreciamos a palavra dele. Você já leu? Então guarda no teu coração. Fuja, porque Deus está te dando e me dando espaço para isso. Amém? Alegra o teu coração que amanhã, terça-feira, seja um dia abençoado na vida de cada um de vocês. Que nós possamos andar em pleno gozo com Deus. Renunciarmos todos os dias, que todos nós temos falha. Muito obrigado a minha cunhada Gorete, que está aí hoje, Gorete Medeiro, né? Ela fez aniversário e eu acho que foi semana passada, né, cara? Foi ontem, né? Eu acho que foi ontem. Aí, e aqui no ar, queremos, nós todos, né, que estamos aqui hoje, dirigir essa oração para a vida da Gorete, né? Ela é uma pessoa muito especial. Ela zela do meu irmão Maurílio. Ela não olhou se ele era branco ou preto. Abraçou ele. Ela foi uma ferramenta e é uma ferramenta que cuida do meu irmão Maurílio. E eu fico muito grato, Gorete.
por você e por Deus. Eu sou muito grato a tudo que você faz pelo meu irmão. Sei que nós somos meio brucutuzão, mas nós também amamos. O peixe elétrico, ele dá choque em todo mundo, mas não dá na fêmea dele de jeito nenhum. A fêmea do peixe elétrico anda junto com ele. A do porco espinho, né? Sei que a gente tem as falhas nossas, mas eu sei que você é uma parte que faltava no meu irmão Maurílio. Vocês dois são companheiros. É um presente você na vida dele, e acredito que ele também, né, seja um presente nas mãos de Deus para a tua vida. Juntos vocês já construíram muita coisa. Mas construíram como? Não estou falando de construção aqui na terra. Internamente. Um aprendeu com o outro. E estão construindo degrau por degrau até chegar naquilo que Deus quer nas nossas vidas. Que Deus vos abençoe, que se multiplique dias e dias, anos e anos, como serva do Senhor. Não tenho eu condição financeira para te dar um presente, mas o presente que eu tenho, eu estou te dando hoje. Receba a graça do Senhor e a benevolência e a misericórdia dele para a tua vida. Tu é uma mulher guerreira que eu aprendi a amar, nós aqui em casa. No começo eu te olhava assim, não achava muito. Falei, gente, tão pequenininha, braba igual um siri, né? Mas tudo na nossa vida tem a dose certa. Tu é a mulher que sai ao ataque em prol da tua família. E o que eu mais admiro em você, Gorete, é o sacrifício que você faz para honrar os seus pais. Porque a Bíblia diz, aquele que honra o pai e a mãe, os dias serão acrescentados, multiplicados. Eu sei que hoje você precisa ouvir isso. Sei que eu não falei com você, eu quase nunca falo, mas eu sei que hoje você precisa ouvir isso. O quanto você é especial. Nem você acredita no que você se transformou. O amor que você tem pelos seus filhos, seus pais e pelo meu irmão. Viu? Vocês moram do lado do pai e mãe, daqui eu não saio, porque um dia eles cuidaram de mim, agora eu cuido deles. Tem mais honra lá no céu do que isso? Porque isso é bíblico e você vem se comprometendo com essa vontade de Deus. Sei que às vezes passa na tua cabeça muitas coisas, muitos sonhos que não foram realizados. Mas ao contrário, Deus fez um pacote e te entregou na tua mão. Foi responsabilidade que muitas vezes passa desapercebido na nossa vida. A gente acha que não é um presente. Ué, mas isso aqui só me dá trabalho. Mas é um presente que Deus te deu para que você possa administrar e zelar daquilo que Deus preparou, porque Ele é Deus que prepara as coisas. Que seus dias sejam multiplicados, como assim a Bíblia diz. Guerreira, mulher forte, de uma opinião também muito forte, mas Deus que fez assim, para ser como ferramenta na vida de outras pessoas. E que assim o nome de Deus seja acrescentado todos os dias, a mais na sua vida. Bendito Deus, nosso Pai. Em Ti nós confiamos, em Ti nós depositamos todos os nossos sonhos. Tu, Pai, é a nossa fortaleza. Aquele que não fecha, não dorme, nem fecha os seus olhos, está sempre cuidando de nós. E nesta noite, Pai, como presente do Senhor, alegre cada dia mais o coração da minha cunhada Gorete. Que o Senhor possa, meu Deus, ter o Teu nome engrandecido, todavia, através da vida desta mulher, a qual o Senhor usa da maneira que o Senhor quer. Que o Senhor continue dando a ela expectativa de vida e que os dias sejam longos e longos tempo na face dessa terra, para que se cumpra a Tua verdadeira vontade. Que o amor todos os dias abasteça a vida da minha cunhada Gorete e a Tua graça permaneça para sempre na vida desta Tua serva.
Também nesta noite, Pai, eu apresento a vida da irmã Rosa lá na Barra do Bugre. Que o Senhor continue abençoando, enriquecendo todos os dias. Cada vez mais a tua serva de força. Muitas vezes lhe falta força, mas o Senhor tem feito este papel de ser a fortaleza da tua serva. Muitas vezes ela pensa que está indo e ela nem desconfia que está sendo levada. Depois de tantas lutas, tantas agruras, ela tem certeza nos dias atuais que o Senhor é a que leva ela com mão forte. E com mão forte ela vai terminar essa caminhada para a honra e glória do teu nome. Deus, também nesta noite, apresento a vida da irmã Josefa lá onde ela estiver. Mulher essa de muita virtude, de muita força, que o Senhor também está fazendo uma grande obra na vida dela. Abençoe o seu esposo, aonde eles estiverem. Eu sei que eles moram lá no Nordeste. Não sei o lugar, mas o Senhor sabe. Visita cada filho, cada neto, cada genro, cada nora. Que o Senhor possa, meu Deus, ter o teu nome exaltado todos os dias nessa casa. Que nunca venha lhe faltar o pão e nem a alegria e nem tua graça. Que assim seja feito a tua vontade na vida de cada um deles, Pai. Apresento também nesta noite a vida de Júnior Passamai, da Kelly Passamai, e que o Senhor continue enriquecendo a vida deste casal todos os dias com a sua graça e com a tua misericórdia. Também nesta noite, Pai, apresento a vida do Diadema, aonde ele estiver, passa em visita ao teu servo. Que eu sei que ali é joia rara, que o Senhor está escolhendo, é uma pedra bruta que o Senhor está querendo moldar, não. O Senhor vai moldar em nome de Jesus. E que molde toda a sua família segundo o teu querer e a tua vontade. Pai, também nesta noite, eu apresento a vida do pastor Cidercino, da pastora Maria, da sua mãe, a irmã Joana, que o Senhor tenha o seu nome engrandecido através desse casal, desta família, e que todos os seus tentáculos alcancem o resto da família. Eu sei que é plano, e eles vão ver quão grande o Senhor é na vida deste casal, da irmã Joana. Que o Senhor visite a saúde dela, o esposo, que o Senhor venha alimentando, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Deus, também nesta noite apresenta a vida do pastor Gilmar, lá no Piauí, a missionária Cida Lima, também os seus filhos, as suas prole, que o Senhor possa, meu Deus, ter o seu nome enriquecido através dessa família. Abençoe grandemente, que nenhuma preocupação venha desencadear pensamentos negativos na vida que eles estão tendo da agora para frente. É tudo novo na vida deles. Mas o Senhor vai amadurecer e vai haver cada dia mais vitória na vida deste casal. Pai, também com muito prazer que eu apresento a senhora, minha mãe, Maria da Penha, onde ela estiver, Pai. Minha mãe, que o Senhor visite a sua saúde, que o Senhor tenha o seu nome engrandecido e que ela possa ver tudo concluído conforme o Senhor assim falou para ela. Que ela seja, Pai, ou essa mulher abençoada, e que ela ainda seja ousada para alcançar muitas e muitas pessoas. Abençoa juntamente com ela, Pai, todos os meus irmãos, Marius, a caçula, Marildo, Marius, Paulo, Maurílio, todos eles, Pai, que seja abençoado também as esposas, o esposo. Ah, Senhor, que seja uma família para que todos vejam o quanto o Senhor trabalhou na nossa rebeldia, na nossa desobediência, e todos nós ouvimos aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida, nos arrependemos daquilo que nós fizemos e nos entregamos para te servir. Isso é gozo na terra que a senhora, minha mãe, está tendo. Abençoe ricamente também a vida de Anne, a vida de Samira, da minha esposa, esse trabalho e o nosso chamado que está aqui todos os dias. Ah, Senhor, estou grato pela vida de cada um, daqueles que estão assistindo nesse exato momento, que não apareceram ali, mas estão assistindo, daqueles que ainda vão assistir, que esta obra seja para o enriquecimento do teu nome na vida de cada um, que nós venhamos nos posicionar todos os dias, segundo o teu querer e a tua vontade. Desta maneira, Pai, nós te agradecemos pelo Deus tremendo que o Senhor tem sido, em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito esteja com todos. E assim eu termino esse trabalho hoje, em nome de Jesus. Ô irmã Renata, a senhora pediu, eu não tinha visto. Isso aí tem que pedir antes, que a Carla vai anotando, viu? Se deixar para depois que eu estou orando, mas mais tarde a gente ora, viu? Não esquenta a cabeça não. Muito obrigado a todos, viu? Que Deus vos abençoe. E compartilha isso aí. Vamos para frente. Colocar a palavra de Deus adiante de tudo, viu? Que Deus possa retribuir a cada um segundo o querer e a vontade dele. Queria eu retribuir, mas se eu for retribuir, eu estou enrolado. Então eu retribuo de outra forma, adorando a Deus e apresentando a vida daqueles que eu lembro aqui, né? Ou que manda recado, né? Fique com Deus e até amanhã.